Olá, boa noite. Boa noite, vamos iniciando mais uma live. Dia 28 de janeiro de 2021, às 19 horas. Nossa live hoje é sobre benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade. E você? Já passou por perícia no INSS? Vamos aguardar as pessoas entrarem, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos. Vou pedir um favor para vocês. Se vocês puderem compartilhar a live desde já, porque quanto mais compartilhamentos a gente tiver, o Face abre automaticamente para que mais pessoas tenham acesso a essa live. As informações que a gente vai passar aqui sobre benefícios por incapacidade temporária são benefícios por doença, por incapacidade ao trabalho, né? É o antigo auxílio-doença, né? Que depois da reforma veio com outro nome, mas é a mesma coisa, tá bom? Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Boa noite, Rubenita, Campinas sempre presente, seja bem-vinda. Boa noite, Nalva. Francisco, boa noite, tudo bom, Francisco? Francisco também sempre presente. Bom, agradeço muito a todos vocês. Essa live ela não teria como acontecer se não fosse por vocês, tá? Nós estamos abertos a sugestões de tema dentro do direito previdenciário, né? O tema de hoje foi uma sugestão, então nós vamos começar, tá? E eu fico aberta para perguntas, tá? Desde que vocês não tenham processo em andamento com outro advogado, porque senão eu acabo infringindo a ética e não é a nossa intenção, tá bom? A nossa intenção aqui é levar informação, né? É um trabalho voluntário do nosso escritório, tá? É tirar dúvidas, trazer informação a todos vocês. Ednilce, boa noite. Paulo, tudo bom? Sejam bem-vindos. Gente, como é que acontece? As pessoas trabalham uma vida toda, contribuem para o INSS e quando elas precisam, né, acometidas de uma doença ou de um acidente do trabalho, pode ser. José, boa noite. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Por uma doença, por um acidente ou acidente de trabalho, a pessoa fica incapacitada para o trabalho, né? E o que acontece? Não pode trabalhar e precisa pagar as contas, precisa sobreviver, né? E é aí que vem o INSS. O INSS nada mais é do que um seguro, né? Você paga e ele te paga de volta uma contraprestação daquilo que você está pagando por um tempo. Marcos, boa noite, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, quando você precisa, você passa por perícia e o INSS nega um benefício por incapacidade, né? E aí você não pode voltar para o seu trabalho, você não recebe do seu trabalho, da sua empresa e não recebe do INSS, né? Você fica, como o pessoal fala, emparedado, né? Não consegue ir para um lado nem para o outro e sobrevive como, né? Então, esse é o nosso foco de hoje. Ainda mais com a pandemia. A maioria das agências do INSS não estão fazendo perícia presencial. E aí é a hora que você precisa saber como você vai pedir no site do INSS, que é Meu INSS, tá? Lene, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Caraguatatuba, né, Lene? Já tô marcando você. E aí, o que acontece? Você precisa ter documentos corretos para dar entrada no Meu INSS ou para levar para a perícia presencial, que são poucas agências, mas estão fazendo. Pouquíssimas, mas estão fazendo, né? Nilce, seja bem-vinda. Rubenita, isso aí, marca o pessoal para ficar por dentro do que está acontecendo. Se você conseguir ligar no 135, né, e conseguir agendar a sua perícia, maravilha. Você vai precisar levar
seu laudo médico, né? Seus exames, independente do que for a sua incapacidade. Receita médica, carteira de trabalho se você trabalhar pela CLT, né? RG, CPF. Se você trabalhar pela CLT, você precisa de uma declaração do seu empregador dizendo o último dia trabalhado, com um carimbo do CNPJ, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas passaram em perícia em 2020 e elas querem demonstrar exame, elas querem demonstrar o mesmo laudo e a mesma carta do último dia trabalhado de 2020, né? Gente, não tem como, tá? Não tem como. Precisa exame atual, laudo atual, né? Carta mencionando o último dia trabalhado atual. Mesmo que você não tenha voltado mais pro trabalho, mas precisa ter uma data de emissão nova, tá? Tudo que você for levar pra perícia do INSS ou subir pelo site Meu INSS precisa ser novo, pelo menos nos últimos 30 dias, tá? Esse é o desafio, né? Porque a maioria das pessoas dependem do SUS e não conseguem de jeito nenhum um exame assim pronto, né? Um laudo e tudo mais. Por isso que é importante, gente, fazer o tratamento. Não abandonem o tratamento depois que vocês conseguirem o benefício por incapacidade, mesmo que por um tempo, ou aposentadoria por invalidez, tá? Porque uma hora ou outra, com esses pentes finos todos que estão sendo feitos, o seu benefício será cortado, tá? A gente tem uma previsão do maior corte da história, tanto de auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, que não tem a ver com o tema hoje, mas só para vocês saberem, o pente fino tá vindo levantando todo mundo, tá? Então é importante, é necessário que você tenha todos os seus exames antigos e novos, atuais, laudos, tá? Não marquem bobeira, gente, tá bom? E aí o que acontece? Você precisa de um laudo médico. O seu laudo médico, ele, independente de qual doença você tiver, o seu laudo médico ele tem que constar o CID, tá? O CID. O certo seria o código CIF, tá? Que é Código Internacional de Funcionalidade. Se a gente está falando de benefício por incapacidade ao trabalho, então a gente não deveria falar de doença, porque não basta ter a doença, você precisa ter a incapacidade ao trabalho. Se a sua doença estiver controlada, acabou, você não tem o direito, entendeu? Porque ela está controlada, você tem capacidade de trabalho, entendeu? A sua doença ela tem que estar fora do controle, que ela tenha que causar uma incapacidade pro trabalho. Aí você tem direito, Júlia, eu já chego em você, tá? E aí o que acontece? Tem muitos médicos que mal colocam CID, gente. Eu tô falando do CIF, que é uma coisa mais certinha. O certo seria os médicos colocarem o CIF, mas não colocam por quê? Porque os médicos não conhecem o CIF. Essa é real, tá? Não sabem nem como usar o CIF, tá? Tem médico que não sabe mesmo, de verdade, é vergonhoso. Então, tem que ter o CID, tem que dizer que você está incapacitado para o trabalho, por quanto tempo, né? Eu sei que é área biológica, não tem como precisar, ninguém é uma máquina, né? Pra dizer, olha, daqui 2 meses ele vai tá bom. Não tem como, mas se você vai pedir pelo Meu INSS, fiquem atentos, gente. Não dá pra dizer por tempo indeterminado pelo Meu INSS. Eles vão indeferir seu benefício, entendeu? Então, se o médico não tem real noção de quanto tempo, coloca uma estimativa, coloca 6 meses, 7 meses e depois vai renovando, entendeu? Você, é direito seu, você precisa ficar atento com isso. Na hora que o médico fez o laudo, você tem que ler seu nome, desde quando você faz o tratamento, se teu caso piorou, que é importante,
quais medicamentos você usou, quais as dosagens, né? Se mudou a medicação, se mudou a dosagem, né? Se tá controlado, se não tá. Gente, se tiver controlado, pelo amor de Deus, converse com o seu médico, porque se tiver controlado, você não tem direito, tá? Vê com o seu médico qual é o raciocínio dele do controlado. Porque às vezes na cabeça dele tá controlado. Veja, se você tem um problema de coluna e você trabalha como empregada doméstica, o que pode ser controlado por uma pessoa que trabalha num escritório não está controlado por uma pessoa que trabalha como empregada doméstica. Não está controlado por uma pessoa que trabalha na limpeza do hospital, que tá ali, que levanta peso, que carrega as coisas pra cima e pra baixo. Entendeu? Essa é a diferença, gente. O que não incapacita uma pessoa que tá bonitinha trabalhando no ar-condicionado, incapacita a pessoa que pega no pesado. Essa é a diferença. Vocês precisam avisar o médico de vocês o que é que vocês fazem, tá? Essa é a diferença, tá? Júlia, bem-vinda, Júlia, eu chego em você. Fale sobre quem tem epilepsia e ganhará auxílio doença e se pode aposentar. Júlia, o que acontece? A epilepsia, o caso dela é assim, precisa estar fora de controle, né? Não basta ter a epilepsia tem que causar incapacidade para o trabalho, tá? Tem que estar fora de controle, seja ela qual for a crise, né? Convulsiva, crise de ausência, tá? Seja ela qual for. Tendo comprovante de tratamento médico, tendo laudo da forma que eu mencionei aqui, receitas médicas, Júlia, antigas, novas, guarde, tá? Faz a diferença. Muitas vezes, gente, o que eu vou falar aqui pra Júlia serve pra todo mundo, tá? Muitas vezes o seu médico não quer fazer o laudo da forma que tem que fazer. Então vocês aprendam a entrar na consulta médica com o celular gravando, tá? Você converse com ele. Diga o porquê que você precisa, tá? Médico negou, ele está infringindo o código de ética médica. Médico infringindo código de ética médica, você grava e vai até o Conselho Regional de Medicina mais próximo de você, da sua cidade, dependendo, porque a nossa live pega o Brasil todo, né? Às vezes tem por regiões, né? Não é igual São Paulo que tem, né? E leve isso, leve o nome do médico, leve o CRM do médico, leve o nome do hospital, da UPA, do pronto-socorro e faça uma denúncia, tá? Se você for metódico que nem eu, faça uma carta de próprio punho e faça protocolo lá, tá certo? E faça a denúncia, gente, mas faça a denúncia. Não adianta vocês dizerem pro médico, eu vou te levar pro Conselho Regional de Medicina e não fazer a denúncia, porque aí fica parecendo o conto do menino e o lobo, né? Que fala, não faz, e aí fica parecendo Coca-Cola, que é sua pressão, tá? Precisa fazer, por favor. No caso, Júlia, tendo laudo médico mencionando a incapacidade por mais de 15 dias para quem trabalha registrado, se for autônomo, tendo a incapacidade, pouco importa por quanto tempo, porque autônomo, se ele não trabalha, ele não ganha, né? Então, ele tem direito mesmo que seja menos de 15 dias, tá? O trabalhador com carteira assinada tem que ser mais de 15 dias. O autônomo, 1 dia, 2 dias, 5 dias, ele tem direito, tá certo? Ter todos os exames, Júlia, antigos e novos, tá? Se o INSS se negou, pega a cópia do processo do INSS. Agora tá tudo digitalizado, gente. Dá pra pegar pelo portal do Meu INSS. Negou, você vai pegar cópia de prontuário médico com seu médico, com o hospital. Se você fez cirurgia, né, Júlia? Porque tem pessoas com epilepsia que fazem cirurgia. Pega um laudo do seu médico detalhando tudo isso da cirurgia. Se você melhorou, se você piorou depois da cirurgia, né? Tem gente que fica com um problema muito grave de memória depois de uma cirurgia, não tem mais como voltar para o mercado de trabalho, né, Júlia? E aí o que acontece? Dependendo do perito, né? Se a incapacidade for temporária, Júlia, aí
é o antigo auxílio-doença, que agora é o auxílio por incapacidade temporária, tá? Se for total e permanente, não tiver mais condições de melhora mesmo, aí é aposentadoria por invalidez, que ganhou o nome de aposentadoria por incapacidade permanente, tá, Júlia? Interessante que eu vou falar aqui pra Júlia, que cabe pra todo mundo, tá? A aposentadoria por invalidez, né, a permanente, não é o tema de hoje, mas cabe falar, né? Depois da nossa reforma, a aposentadoria vai ficar em 60%, gente, tá? E a aposentadoria não é mais aquele sonho dourado que eu aposentei e ninguém mais me tira daqui. A aposentadoria já não era, tá? Já não era. Mas agora, com as alterações, últimas alterações, o pente fino tá chamando pode chamar de 6 em 6 meses, tá? Fiquem espertos. E outra coisa, o cálculo derruba a aposentadoria por invalidez para 60%. A aposentadoria por invalidez, que é por incapacidade permanente, ela só fica interessante quando se trata de acidente do trabalho, tá? Que aí ela é 100%. Se não, gente, o auxílio doença, ele tá me parecendo melhor financeiramente, porque ele é pago 91%, tá certo? Aline, cheguei em você. A Aline tá dizendo que não consegue emprego por causa da epilepsia. É muito comum, né, Aline? E quando ela fala, eles já descartam. Eu sei disso, Aline. A única coisa é assim, Aline, eles não podem te mandar embora por conta da doença, né? E eles também sabem disso, só que eles acabam mascarando, coloca outro tipo de desculpa e demite, né? Então, Aline, o que que acontece? Eu não sei quanto tempo você está desempregada. A partir de que momento que a pessoa... Boa noite, Alexandra! Júlia Porto, você trabalhou 25 anos na Volkswagen, Júlia? Conta aí pra mim. Valdeci Petrolina, seja bem-vinda! E aí o que que acontece? Quando que você começa a ter direito ao auxílio-doença, que é agora o incapacidade temporária? Você tem que ter tido na vida 12 meses pagos pro INSS ininterruptos. Um atrás do outro, bonitinho. Sem pular, né? Bonitinho. Com isso, você tem direito ao benefício que a gente está falando hoje. O que que acontece? Ficou desempregado, você acaba não... Se fica um ano sem pagar, você perde a qualidade de segurado, entendeu? Só que isso é muito maleável. Por quê? Porque a pessoa que pode estar nos assistindo tem 10 anos, 5 anos, 120 contribuições pagas ininterruptas, entendeu? E aí, saiu do trabalho, ela fica um ano sem trabalhar. Ela tem 12 meses que ela pode pedir um benefício. Não pediu, não tá incapacitada, né? Mas ela tem essas 120 contribuições que eu falei. Vai aumentar mais 12 meses, então já serão 24 meses, né? Se comprovar que ela tá doente, que não teve como voltar a trabalhar porque tá doente, não teve como pagar, né? Pode aumentar mais 12 meses, né? Ou desempregada no lugar, né? Pega um comprovante de que tá desempregado todo esse tempo, mais 12 meses. Ou seja, pode aumentar até 36 meses, entendeu? Sem pagar, desde que se encaixe tudo isso, né? Mas antes de começar a fazer conta, veja, passe sempre para um advogado especialista em previdenciário para que ele possa fazer o cálculo de acordo com os documentos, para que possa ver se você se encaixa nisso, né? Vamos supor que você não tem essas 120 contribuições. Ficou desempregado um ano e depois de um ano você ficou doente. Você tem que voltar a contribuir por 6 meses ininterruptos. E aí lá pelo 7º, 8º mês, pagando. Se o teu quadro piorar,
aí sim você passa a ter direito, que senão fica doença pré-existente, hein, gente? A Júlia tá falando, minha mãe trabalhou na Volks, né? 25 anos. Ela tem epilepsia e por isso ficou na dúvida se ela tem direito à aposentadoria e validez ou pela doença. Júlia, quando é que ela foi demitida? Primeiro precisa saber disso, tá? Ela já passou em perícia, foi negado. Quando ela passou em perícia, fazia quanto tempo que ela tinha saído da empresa? Tá? Vale a pena a gente ver isso, né? Com carinho, porque pode ser que a tua mãe tenha direito a pedir nesse momento, né? Ou se ela tiver perdido a qualidade de segurado, Júlia, se for o caso dela, aí tem que voltar a contribuir 6 meses e bonitinho, um atrás do outro, em dia. Em dia, gente, é até todo dia 15 de cada mês. Nós estamos em janeiro, certo? Dia 28 de janeiro. Você tinha até o dia 15 de janeiro para pagar dezembro, tá? Não pagou dezembro? Calma. Você pode pagar janeiro. Você tem até o dia 15 de fevereiro para pagar janeiro, tá certo? Se cair dia 15 num sábado, domingo ou feriado, você paga antes, tá? Isso é importante vocês terem em mente. Gente, vai compartilhando mais pessoas, né, pra ter as informações, assim como a Júlia que tá tirando dúvidas, tá? E aí, o que que acontece? Você tem que pagar em dia, bonitinho. Se você perder um mês, não serão 6 meses pagos em dia ininterruptos. E aí volta tudo de novo. Entendeu? Aí você vai ter que pagar 6 meses direito de novo. Tá? Dica que eu sempre dou. Perdeu a qualidade de segurado. Vai ter que voltar a pagar. Tudo bem, calma. Faz o teu exame. Pega o laudo médico. E aí você começa a pagar. Pagou 6, 7 meses? Vai lá fazer o exame. Teve piora? Comparou com aquele exame que você fez aqui na hora que você começou a pagar? Teve uma piora? Acentuou? Tá ali comprovado por exame, laudo e tudo mais? Ótimo. Você já tem a qualidade de segurado, já tem o direito. Pode agendar sua perícia. Pode ter tranquilidade, porque se o INSS negar, você consegue, por recurso junto ao INSS ou muitas vezes em perícia, você consegue corrigir a besteira que o INSS fez, tá? Detalhe, gente, vai passar em perícia pelo INSS? Ótimo. Leva o seu RG, o seu CPF, sua carteira de trabalho, né? Se você for autônomo, leva os seus carnês com os comprovantes de pagamento, né? Pelo menos dos últimos 12 meses, tá? Pelo menos. Mas se você tiver mais, faz o favor, leva, tá? Porque o perito, a gente brinca, diz que perito é o bicho do capeta. Então, leva, tá? Leva laudo médico, exame, receitas médicas, a carta do seu empregador mencionando o último dia trabalhado, tá? Boa sorte na sua perícia. Se chega lá, e o que que acontece? Por que que o INSS faz tanta besteira? Porque normalmente o perito que te atende não é um especialista, né? É qualquer coisa, menos especialista. Às vezes a pessoa tem um problema ortopédico e ele passa com um obstetra, né? Médico que atende grávida. E assim vai, né? Então, isso não quer dizer que na perícia judicial essas besteiras não possam acontecer, tá? Ultimamente as perícias na justiça têm se igualado muito ao do INSS, tá? E quando a gente impugna o laudo do perito falando isso pro juiz, o juiz fica louco de pedra, né? Porque a gente fala que a qualidade tá igual ao do INSS, eles querem morrer com isso, tá? Mas, gente, quanto mais documentos vocês tiverem, mais você vai aumentar a sua chance, tá? Pelo amor de Deus, não deixem de tomar o seu remédio. Pessoas que têm problemas psiquiátricos, não deixem de tomar o seu remédio.
por conta da perícia. Vocês precisam mostrar o que vocês são no dia a dia. Então a pessoa, problemas psiquiátricos ou muitas vezes até as pessoas que tenham a epilepsia, toma remédio e alguns remédios dão uns efeitos colaterais que a pessoa fica bem apagadinha, né? E ela não toma para ter situação de ir até a perícia. Não faz isso. Faz alguém te levar para a perícia. Isso é ótimo, porque o perito vai ver que você não pode andar sozinho. Entendeu? Perito precisa ver a forma que você está no seu dia a dia. Não maqueiem a realidade, não cai nessa de ir lá e sem tomar remédio, porque ele não vai ver o cenário como ele é. Não vá tomar banho de loja, não vá pro salão de beleza e depois vai pra perícia. Porque já aconteceu isso, gente. Já aconteceu isso. A pessoa em casa fica de moletom, chinelo de dedo, cabelo despenteado, blusa rasgada. Na hora de ir pra perícia, sobe no salto alto, passa um baita de um batonzão, tinge o cabelo, sai lindo, maravilhoso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe? Perito de INSS não olha laudo médico. Não olha exame médico. Tá? Infelizmente, eles fazem errado. Mas facilitem. Aumentem a sua chance. Tá? Não maqueiem a realidade. Mostrem a realidade como ela é. Tá? Não mostrem pra ele que você tá ótimo ou ótima se você não está. Porque aí ele vai ver aquela pessoa linda, maravilhosa, entrando toda maquiada, todo cabelo feito. Ah, essa pessoa tá bem pra ir trabalhar, gente. Entendeu? O que gera a incapacidade, o direito é a incapacidade, não é a doença. Tenham isso em mente, tanto é que o benefício mudou de nome. O auxílio doença é auxílio por incapacidade temporária. Tá? Tenham isso em mente. Oi, senhora fulana, perito, tudo bem? Tá tudo ótimo. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não consigo trabalhar, não consigo pagar as contas, não tá tudo bem. É assim, gente, tá? Esse negócio de, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tô lá pra cima, não façam isso, tá? Porque o que dá tristeza é você pegar um laudo do perito e você ver que a pessoa tá supimpona. Outra coisa, perito, você tem problema de coluna, você tem problema de joelho, você tem problema não sei o que, o perito tá conversando com você, ele bruscamente derruba uma caneta no chão. A pessoa faz o quê? Pega e devolve. Ele acabou de testar a tua coluna. Entendeu? Ele acabou de testar a tua coluna e você caiu no teste dele. Derrubou a caneta? Ele que se mate, ele que pegue. Não. Pra que você vai ser gentil dessa forma? Veja, não tô ensinando vocês a serem grosseiros, mas ele tá testando você, tá? Então, guarda a tua gentileza pra quando aparecer aquela senhora pra sentar no banco do ônibus, no banco do metrô, no banco do trem, tá? Ali é a hora que ele vai te fazer todos os testes, tá? Uma coisa que eu lembrei e que eu achei que eu devia falar pra vocês. Fiquem espertos, tá? A Júlia tá dizendo que ela ainda trabalha e o que acontece é que se eles negarem a aposentadoria dela, porque ela tá com muitos distúrbios ultimamente, falhas na memória, o que ela tem que fazer? Júlia, quanto tempo faz que ela saiu da empresa? Isso faz diferença, entendeu? Boa noite, Luiz Gomes. Seja bem-vindo. Tudo bem? Gente, eu tô super à disposição para tirar dúvidas, hein? Super à disposição. Pessoal, para quem tem problemas psiquiátricos, foi internado? Porque, gente, não é só a pessoa que tem problema psiquiátrico. Hoje em dia você tem um problema e tem problema psiquiátrico, fibromialgia, epilepsia, tá com depressão, né? Enfim, precisou ser internado? Pega a cópia de prontuário médico, tá?
1, 2, 3, 4, 5 internações, você vai aumentando as suas chances de ser aposentado por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, tá? E Denilza, seja bem-vinda! Tudo bom? Tem dúvida? Traz pra gente! Vamos ajudar a live a ficar cada vez mais útil para as pessoas. Sônia, tô vendo você aí! Seja bem-vinda! Problema no coração, muita gente tem problema no coração, né? E o INSS tá dando levanta-te anda pras pessoas, tá? Gente, problema no coração, você tem exame, tá com 30% do coração, laudo médico te afastando, INSS negou, pega a cópia disso, leva pro judicial, tá certo? Pega a cópia de prontuário médico, quantas vezes você ficou internado, se você passou por cirurgia, né? Júlia, ela ainda não saiu, está afastada, ok? Pela Covid apenas. Mas quando passar, ela irá voltar. Entendo, Júlia. Júlia, interessante é que a sua mãe já comece a reunir todos os documentos possíveis, tá? Conversar com o médico dela. Se o médico dela puder fazer um laudo detalhado de quando ela começou o tratamento, a evolução, tá? Mudanças de remédio, se piorou, falta de memória, né? Qual é a função dela na empresa, né? Porque falta de memória acentuada incapacita a pessoa a trabalhar num administrativo, por exemplo, né? Se ela trabalhar em chão de fábrica, dependendo da função, ela nem pode, uma vez que ela tem epilepsia, né? Porque ela corre riscos, né? De ter uma crise, né? Se trabalhar num chão de fábrica, com prensas, trabalhar em altura, né? Nem pode, tá? Então isso que é muito importante você ter em mente. Pede pra conversar com o médico dela pra fazer um laudo bem detalhado, tá, Júlia? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, depois a gente pode conversar melhor. Tem também meu canal no YouTube, Ana Luísa Tangerino. Fiquem à vontade, gente. Todas as lives, toda quinta-feira às 19 horas a gente... E depois daqui a gente sobe lá, tá? Então, caso as pessoas percam a live, não fiquem desesperados. Tem como assistir lá, tem como tirar dúvidas por lá também, tá? A Moira tá dizendo que conseguiu afastar 14 meses e depois que ela levou pra justiça... Depois levei na justiça depois de 8 paus. Mas, Moira, conta pra gente, deu certo lá? Ou não conseguiu corrigir o erro do INSS? Ana Lúcia, seja bem-vinda, tudo bom? E aí o que acontece? Você tá dependendo do SUS, tá dependendo do seu plano de saúde, né? Pra quem tem plano de saúde. E tá há muito tempo pra fazer exame, pra passar com um médico especialista, né? E tem gente, às vezes, que tá até 1, 2 anos pra passar com especialista, né? Saiba que você tem como pegar o protocolo de solicitação de exame, protocolo e saber qual é a tua fila na espera, aguardando por médico, né? Passou 60 dias, notifica a Secretaria da Saúde, o posto de saúde, a UPA, o seu médico, dizendo, meu caso é urgente. Leva um laudo médico e faz protocolo. Meu caso é urgente. Eu preciso desse exame para fazer o meu tratamento, para iniciar o meu tratamento. Pede pro seu médico, gasta a caneta, ele faz, tá? Ele faz. E faz o protocolo no local para você ter documentado de que você precisa, você tem uma certa urgência. Não atenderam? Você precisa procurar um advogado especialista da confiança de vocês para entrar com um mandado de segurança, para que você faça o seu exame e tenha consulta com um especialista, tá certo? Não fiquem 1, 2, 3 anos aguardando, gente, porque isso é saúde de vocês, entendeu?
A Moira tá dizendo que não consegue fazer mais nada, que tem muita tontura, esquecimento e os efeitos colaterais dos medicamentos. Moira, você paga INSS? Conta pra gente. Ou se você não paga INSS, faz quanto tempo você ficou desempregada? Né? Isso é importante. Elaine Rodrigues, bem-vinda. Tá dizendo que está afastada pela empresa. Passa por psiquiatra, ortopedista, reumatologista. Você tem fibro, Elaine? Fibromialgia? Recebeu parcelas do auxílio-doença e agora foi cancelado. Mesmo sendo que o juiz deu liminar tempo indeterminado. Deixa eu abrir aqui. Abri o texto. Bom, o juiz deu tempo indeterminado. Entrei com a advogada. Então, Elaine, a gente não tira dúvida de quem tem advogado, tá? Questão ética, Elaine. Questão ética. As suas dúvidas você pode retirar com a sua advogada, tá? Nosso trabalho aqui é voluntário, mas é para levar informação para quem não tem advogado. Se eu te dou um parecer aqui, sem ver o teu processo, o meu pescocinho pode rolar, tá? Então, eu não dou informação para quem tem advogado, tá? Mas a sua advogada tem a obrigação de te esclarecer, pergunto pra ela, tá bom? A Júlia tá dizendo, obrigada, Ana. Depois irei te chamar no privado ou no WhatsApp para sanar ainda mais dúvidas. Júlia, tô à disposição. Tô à disposição porque o que acontece? Gente, caso de epilepsia. Precisa ter laudo detalhado, bonitinho. Se tem efeitos colaterais de remédio, tem que colocar, tá? Se tem problema de memória, tem que colocar. Desde quando piorou, tem que colocar. A partir de tal doença, piorou, tá? E, Júlia, tua mãe tá afastada, né? Pelo INSS. Na hora que faltar uns 15 dias, entra pelo site do meu INSS e pede prorrogação, tá? Mas é importante que ela tenha laudo médico e tudo mais, né? Para que ela possa, se eles pedirem, para que ela possa justificar essa prorrogação, tá? E aí, até enquanto tiver essa Covid é interessante, tá? E aí, quando tudo tiver mais calmo, vai prorrogando. Quando tudo tiver mais calmo, que a gente torce para que sim, aí é agendar uma perícia presencial, tá? Na hora de agendar, Júlia, coloca todos os CIDs, né? A epilepsia e todos os outros efeitos, né? Se ela tiver problema psiquiátrico, coloca, tá? Por quê? Porque na hora que ela vai passar por perícia, o perito vai olhar os CIDs, né? E ele vai negar de acordo com os CIDs. Com todos os CIDs. Se nega somente de acordo com a epilepsia e ela tinha depressão, um exemplo, tá? Depressão e tudo, um problema reumatológico, e não tem o CID lá no INSS mostrando, corre o risco do bonitinho do juiz não querer discutir, só vai discutir o ramo da epilepsia, não vai querer discutir os outros, porque não foi colocado no agendamento da perícia os outros CIDs, então o INSS só negou a epilepsia, então eu só posso discutir a epilepsia, tá? Dá um trabalhinho maior. Então, aqui fica a dica, não só para epilepsia, tá? Para todo mundo que tá nos assistindo. Boa noite, Luiz Fernando, seja bem-vindo. O pessoal do Double marcando presença aqui. A Aline falando, já operei 2 vezes, quando mais nova, tive que tirar nódulos da mama e devo ir atrás desses documentos. Aline, deve, mas veja se você ainda está incapacitada, tá? Deve sim, tá? Se você ainda tem a incapacidade, ainda tem a qualidade de segurado, se não tiver, você estava aqui desde o começo, né? Paga tudo bonitinho. Se a tua incapacidade for desde lá de trás, Aline, e o INSS negou, muitas vezes dá para brigar sim, judicialmente, para fazer com que, se o perito,
a perícia ficar reconhecida mesmo a incapacidade que o INSS não reconheceu, o juiz julga, ele condena o INSS a pagar todos os atrasados, desde lá de trás corrigido, hein? Então vale a pena, hein, Aline? A Moira tá dizendo que o psiquiatra do SUS não deu laudo para juntar e os outros laudos têm fibromialgia, artrose, hérnia de disco, coluna, né, artrose nos joelhos e depressão. Olha, Moira, é assim, fibromialgia, normalmente, quem tem fibro tem problemas psiquiátricos, ortopédicos, reumatológicos, né? Uma dica não vá só com o laudo da fibro. Leva exames ortopédicos, reumatológicos, laudos do seu ortopedista, laudos da sua reumatologista, exames, né, da reumatologista, laudos do seu psiquiatra, receitas médicas antigas e novas, tá? Cópia de prontuário médico do seu psiquiatra e do seu ortopedista, principalmente. É ótimo. É ótimo. E na hora de você agendar a perícia no INSS, faz igual eu tava falando aqui pra Júlia. Coloca todos os CIDs. Porque senão, corre o risco de você ter uma dor de cabeça. Gente, dica. Tem gente aqui de epilepsia e fibromialgia. Vocês sabiam que a epilepsia pode ser caracterizada um acidente de trabalho? O Luiz Fernando tá aqui. É o meu colega, faz também acidentário. Sabia? É assim, ó. A pessoa tava dirigindo a trabalho. Bateu o carro, bateu a cabeça. E dali ela começou com o processo de crises. Ela não tinha antes. Tava a trabalho, não tava? Não é acidente? A pessoa tava no elevador. Isso que eu tô dando dicas aqui são dicas reais, tá? A pessoa estava no elevador da empresa. O elevador parou, deu aquele tranco, pá! E a pessoa caiu dentro do elevador, bateu a cabeça, nervoso danado, entrou em crise convulsiva dentro do elevador. Quando conseguiram fazer o resgate, a pessoa dali foi pro hospital em crise convulsiva. Nunca tinha tido aquilo antes. Caiu, bateu a cabeça, né? Nervoso também. É acidente do trabalho. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você tá afastado? Isso aconteceu? Abre o CAT. A empresa não abre, muitas vezes, porque isso gera vários problemas para a empresa, né? Não abre, mas aí a empresa também não abre o CAT, tem muitos outros problemas. O seu médico pode abrir o CAT. O médico do sindicato pode abrir o CAT, tá? E isso pode dar um problema lá na frente, até trabalhista para sua empresa, né? Pode dar vários tipos de problema, tá? Isso não vem ao caso aqui agora. Mas saiba que vai passar em perícia para o INSS. Você começou a ter problemas de convulsão por pressão dentro do seu trabalho. Tem como provar que foi por pressão? Tem documentos? Pode ser acidentário. Fibromialgia. Movimentos repetitivos e tudo mais, né? E aí agravou para uma fibromialgia. Seu médico laudou? Ótimo. Gente, cozinheira de cozinha industrial. Quer mais baixo, levanta? Quente, frio? Quer mais do que isso? O que mais tem é cozinheira de cozinha industrial com problema da coluna cervical, tá?
Comprovando tudo isso, tem o exame de quando entrou, admissional, que estava bem. Começou a ter problema. Gente, tá ali. Eu baixo, levanto, pego peso e não sei o que, e papapá. Tudo isso vocês têm que explicar pro perito na hora. Tá? Explica pro perito. Meu, eu trabalho assim, eu baixo, levanto, faço isso. Mostra. Porque ele precisa ver. Entendeu? A gente sabe que o perito do INSS muitas vezes nem olha pra cara da pessoa, nem examina a pessoa, não dá chance pra pessoa falar. Tá? Mas a perícia judicial, a pessoa consegue muitas vezes. Já entra falando. Já entra falando. Olha, eu trabalho com isso. Sabe? Joga. Fala. Porque depois que ele ouviu, ele não tem como não ouvir mais. Né? Desouvir. Né? Já ouviu. Tá? É importante. E abra um CAT. Qual é a diferença do acidentário? Você, acidentário, a empresa tem que continuar pagando o seu FGTS. Quando você voltar a trabalhar para a empresa, se é que você vai voltar a trabalhar na empresa, quando você voltar a trabalhar na empresa, você tem 12 meses de estabilidade, tá? 12 meses de estabilidade, mais o FGTS, que tá ali bonitinho, pingando, tá? E se você aposentar por invalidez como um acidente de trabalho, sua aposentadoria vem 100%, sendo que a aposentadoria por invalidez, né? Que é por incapacidade permanente. Mudou o nome, gente, mas é tudo a mesma coisa, tá? O que muda depois da reforma é acidente? É 100%. Muda no seu valor, né? Não é por acidente? 60%. Entendeu como vale a pena? Né? Fibromialgia. Agravou um problema ortopédico. Tendo em vista o seu trabalho, consegue comprovar isso? Tá lindo, né? Trabalha em hotelaria, na parte da lavanderia, quente e frio. Começou a ter problema por conta disso? Abre o CAT, entendeu? Abre o CAT. E tem outra coisa, né? Fora que tem vários problemas trabalhistas, inclusive eu vou acabar chamando qualquer dia parceiros meus trabalhistas para vir dividir a live comigo, para falar sobre a parte acidentária, tá? A Aline tá dizendo que nunca tentou ir atrás. Benefício antes, tem epilepsia desde os 7 anos. Aline, mas você já trabalhou por um ano? Pagando o INSS, ou já pagou o INSS por um ano? Não faz isso, Aline. Bora! Bora, porque é direito de vocês, entendeu? O que mais acontece, a impressão é que a gente tem, é de que as coisas estão cada vez mais difíceis, que é pra a gente desistir. E não pode, porque é direito de vocês, né? E o INSS está sendo pago para isso. Não é favor, gente. É uma retribuição do que vocês pagaram, tá? BPC não é o tema de hoje, mas eu vou dar uma lambuja aqui. BPC. A pessoa nunca pagou INSS. Não é incapacidade para o trabalho. Tá muito grande a incapacidade. Já tá partindo para uma deficiência, certo? Não consegue fazer nada sozinho. Não consegue trabalhar, não consegue ter o seu sustento. Quantas pessoas vivem assim sozinhas, de caridade de familiares, de caridade de amigos, sendo muitas vezes até humilhados, né? Sofrendo humilhação da família e tudo mais. Tem como comprovar, exame médico, laudo médico, tudo mais, que a incapacidade é muito grande, que tá praticamente uma deficiência? Pode ter direito a um BP100, né? Baixa renda, desempregado, ou às vezes
mora com alguém que trabalha, mas a renda da pessoa que trabalha não é muito grande, né? Precisa comprar remédio. Tem remédio que você pega no posto, tem remédio que você pega no alto custo, né? E remédio que o alto custo não quer te dar? Você já parou pra pensar nisso? Tá na lista da Anvisa? Então, pode entrar judicialmente, tá? Porque o Estado, o município, a União tem obrigação de te dar esse remédio, tá certo? Ele só se exclui se não estiver na lista da Anvisa, tá? Estiver na lista da Anvisa e você não tendo condição de pagar o remédio, eles são obrigados a pagar como alto custo, tá? Se tiver, e aí você tem que comprovar que não tem condição de pagar. Se tiver na lista do SUS, aí piorou. Porque aí, mesmo se você tiver condição de pagar, eles têm que te dar. Saúde é direito de todos, dever do Estado, município, União, tá? Não fiquem acanhados, envergonhados. É pra ir em cima. Não é favor, gente. Todo mundo paga tributo aqui, tá? E Denilza Ramos. Boa noite, Ana. Boa noite, Denilza. Tenho fibromialgia e problemas de coluna. Bursite nos quadris, tendinite do supraespinhal bilateral. Bastante coisa, né, Denilza? Cervical. Posso entrar na justiça para tentar continuar afastada? Denilza, quando cortar, você entra na justiça. Enquanto você estiver recebendo, vai prorrogando. Entendeu? Vai prorrogando. Cortou, aí sim você entra na justiça para restabelecer o seu benefício e brigar, quem sabe, até por uma aposentadoria, tá? Direito, claro, você tem, né? Tanto é que você está recebendo. E muitos que não estão recebendo aqui também tem, né? Mas enquanto você estiver recebendo, vai prorrogando, tá? Quando eles efetivamente cessarem, aí vale a pena. Aí vale a pena ir com tudo pra cima deles, tá? E fica atenta. Se você não teve a oportunidade de anotar os documentos que eu te falei, olha lá no YouTube, lá, e aí você vai assistindo e vai anotando, tá? Que vale a pena. Pode parecer besteira ou muito trabalho, mas, gente, é nos detalhes que você ganha um processo desse. Ana, tem risco de perder um processo desse? Tem. Não vou mentir. Tem, tá? Mas o não você já tem, né? Tem que brigar pelo sim, tá bom? Gente, são 19h53. O Facebook é louquinho pra jogar as minhas lives no chão, tá? Por favor, escrevam aqui. Você gostou dessa live? Foi útil pra você? Escrevam na página sobre o que é que você gostaria que eu dissesse aqui sobre previdenciário, sobre saúde e sobre assistência, tá? Porque a nossa especialização é no previdenciário, Seguridade Social. Seguridade Social é INSS, saúde e assistência, BPC e tudo mais, tá? Então, vem com a gente quinta-feira que vem às 19 horas e tem dicas de tema? Me ajuda a trazer informação, tá? Me ajuda a trazer informação, porque sem vocês e sem as ideias de vocês, essa live não tem como continuar existindo, tá bom? Gente, fiquem com Deus, usem máscara, pelo amor de Deus. Até mais!